Bom, alunos, como a gente estava falando, né, sobre as forças aí que a Terra faz, a gente agora vai fazer a leitura das atividades, mas antes eu gostaria de mostrar essa imagem para vocês que tem na página 12, que mostra bem o que a tia falou, né? Que a Terra, né, então assim, ela tem essa gravidade e ela exerce tanto força quanto os outros planetas e até mesmo a Lua também exerce uma força. Isso gera então um campo, né, magnético, como se fosse os ímãs, né? Então faz com que os objetos aqui não caiam e eles sejam, né, pressionados para a Terra, mas a Terra também exerce essa força. Então agora vamos para a leitura dos nossos exercícios na página 13, tá bom? Na número 1 diz o seguinte: qual é a diferença entre uma circunferência e uma elipse? Bom, a tia explicou isso aqui lá na primeira lei de Kepler, né? Vocês podem voltar lá na videoaula, que lá vai ajudar muito vocês responderem essa número 1. No número 2 diz o seguinte: como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol e a posição mais afastada? Essa aqui também, né, tem na mesma videoaula que está falando lá. E vai ter essa resposta aqui que vai ajudar você muito, né? E vai estar falando sobre como se chama a parte mais afastada e a parte mais próxima em relação ao Sol, ok? A número 3 diz o seguinte: a figura ilustra fora de escala a trajetória de um planeta em torno do Sol. Considerando que as áreas sombreadas são iguais, assinale com o X as afirmativas corretas. O tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é igual ao tempo que ele leva para percorrer o arco 2? O tempo aqui, ó, do arco 1 e o arco 2 é o mesmo? E aí? Sim ou não? Vocês vão marcar, vocês vão ler cada uma delas, irão marcar. Não está difícil. Lembre da explicação que a tia deu sobre a segunda lei de Kepler, certinho? Aqui, ó, na número 4. A número 4 diz aqui: o que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Lembra que eu falei para vocês o que aconteceria se não existisse a gravitação, né? Aí vocês vão colocar. Número 5. Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retorna ao solo. Por que isso ocorre? A tia também deu um exemplo desse daqui lá na videoaula, tá bom? Assiste lá novamente para você poder responder. Número 6. Dois planetas atraem-se segundo uma força, F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que ocorrerá com a força F entre eles? E aí? Lembra daquela explicação que a tia deu lá sobre as distâncias, né? Sobre quanto maior a distância, será menor a velocidade, né? Volta lá na videoaula para você compreender melhor essa daqui. Vamos agora para a página 14. Na página 14, mostra aí para vocês um quadro, né? Aqui nesse quadro, vocês vão utilizar a terceira lei de Kepler. Lembra daquela fórmula que a tia mostrou para vocês que o Kepler utiliza para fazer o cálculo dos planetas aí? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá até aqui, ó. Tá até aqui, ó. T ao quadrado, R ao cubo. O que vocês irão fazer? Muito fácil. Aqui Kepler já calculou para vocês, né? E vocês só irão dividir a translação ao quadrado, né? Dividir a translação ao quadrado com um raio ao cubo. Ou seja, vocês vão dividir esse número por esse, né? E vão colocar aqui. Muito fácil. Vocês vão dividir esse número por esse e colocar aqui. O número que dá, você coloca. Se der um número com vírgula, você vai colocar somente 3 números após a vírgula. Exemplo, se der um número assim, ó, 0,0
998, 7, 6 e aí por diante, você vai considerar somente esse número aqui. Ou seja, somente os 3 números após a vírgula. Feita essa divisão, vocês irão colocar aqui os resultados de cada um deles. Vai dividir esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Por que é uma divisão? Porque é translação, né? É o tempo de translação sobre o raio ao cubo que vai virar a constante de Kepler. Ou seja, o resultado que vocês irão colocar aqui, ok? Na letra A, diz o seguinte: observando os resultados da última coluna, podemos afirmar que eles serão de acordo com a terceira lei de Kepler? Justifique sua resposta. Ou seja, que eles terão os números aproximadamente iguais? E aí, lembra que Kepler disse que os planetas têm órbitas iguais? Os números vão ser aproximados, quase iguais? E aí, depois que você fizer a divisão, você coloca e põe aqui, certinho? Agora aqui, ó, na B. Por que os planetas que estão mais próximos do Sol apresentam menor período de translação? Por quê? Porque eles fazem, né, o giro com a velocidade maior. Lembra que a tia explicou, né? Por eles fazerem aquele giro com a velocidade maior, por isso que o tempo, né, o período de translação é menor, ou seja, a órbita é menor. Na 8 diz o seguinte: o diálogo entre a Terra e a Lua, qual é a relação da força gravitacional com a gordura da Terra? E aí? Lembra que a gente falou, né, sobre quanto maior a massa, maior será a força gravitacional. Quanto menor a massa, menor será a força. Aí você vai ler aqui, né, essa tirinha para responder. Outra coisa que eu quero salientar aqui nesse quadro. Qualquer número que vocês forem dividir, né, que der o resultado 1, né, a gente vê aqui, né, que os nossos números aqui, eles são decimais. Então, ou seja, tem 3 números após a vírgula, certo? Então, esse 1, a gente vai colocar ele aqui nos resultados dessa forma. Por quê, tia? Porque como a gente vai representar todos os números em formas decimais, a gente também vai colocar esse número em forma decimal, certo? Por quê? Porque esse aqui é uma parte inteira e esse aqui é uma parte aproximada. Então, esse número aqui é quase esse. Por que é quase esse? Porque se eu acrescentar mais 2 aqui, vira esse número, ok? Então, agora, vamos realizar as atividades e vamos para a próxima explicação.